Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu bom Deus, abri o nosso coração, abri o nosso espírito e a nossa alma para o vosso conhecimento divino. Nos apresentai, Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo, para que possamos seguir o mesmo passo do Messias. Nós agradecemos, Senhor, por mais um encontro que vamos iniciar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos catequizandos, é com muita alegria que nós damos início a mais um encontro de catequese de adultos. Quero manifestar a minha alegria e a minha gratidão pelas tarefinhas, pelos feedbacks, pelos retornos que eu estou tendo dos vídeos anteriores que nós gravamos. Então nós já estamos iniciando o nosso terceiro encontro. Eu me programei para nós fazermos apenas 3 encontros nesta etapa da iniciação à vida cristã. Mas como a outra parte do vídeo vai ficar um pouco longa e eu não queria deixar este vídeo longo, então eu separei essa parte final em 2 vídeos. Então, esta semana, nós trabalharemos um tema e na outra semana encerrando este processo que nós demos início lá 2 vídeos atrás, iniciação à vida cristã. Certo? Então, muito obrigado a vocês que estão acompanhando, a vocês que estão assistindo. Bem, hoje nós estamos aqui na Capela do Santíssimo. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, alguém deve ter falado, eu vou no Santíssimo rezar, eu vou até Jesus, eu vou até no Sacrário rezar. Pois bem, aqui na nossa igreja matriz, esta é a Capela do Santíssimo. Aqui atrás de mim nós temos o Sacrário. O que é o Sacrário? O Sacrário nada mais é aquilo que guarda aquilo de mais precioso, aquilo de mais valioso, o maior tesouro da nossa igreja, a Igreja de Cristo, a igreja que tem a missão de continuar a perpetuar os ensinamentos de Cristo aqui no mundo terreno, aqui nos dias de hoje. O Sacrário, ele guarda não uma coisa, não uma espécie. O Sacrário guarda uma pessoa. O Sacrário guarda o próprio Cristo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, querido catequizando, querida catequizanda, esta catequese é toda especial, pois nós estamos aqui na presença de Cristo, em seu corpo, sangue, alma e divindade, presente na Eucaristia. Nós vamos falar da Eucaristia mais para frente. E hoje, nesta aula, nós vamos falar deste Jesus, desse cara magnífico, do Filho de Deus. Eu queria que você, para darmos início ao nosso encontro, eu queria que você pegasse a sua palavra, você pegasse a sua Bíblia e abrisse ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Perceba bem, nós estamos falando a respeito da iniciação à vida cristã. Nós já falamos do amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, impessoal, intransferível e nos ama de um modo único. Falamos também de como o pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E como vocês bem se recordam, no último vídeo, se você não assistiu, está aqui na descrição, aqui embaixo, é só você ir lá e assistir. Então para esse vídeo, se você não assistiu, corre lá e assiste sobre o pecado. E como eu bem disse no nosso último vídeo, Deus, para reconciliar a humanidade, o mundo, com o teu amor, reconciliar esta amizade, reconciliar esta intimidade que o pecado quebra, ele teria que fazer um sacrifício perfeito. Deus sabia muito bem o que havia por fazer. Então ele envia o seu Filho único, Jesus Cristo. Deus se encarna no meio de nós. Deus se encarna em meio à humanidade. Deus assume uma forma física, humana, de carne e osso. 100% Deus e 100% homem, não meio a meio.
Jesus não é metade Deus e metade homem, não. Ele é 100% Deus, 100% divino e 100% humano, de carne e osso. Então, ele se encarna pelo seio da Virgem Maria. Veja bem, nós vamos falar muito da Virgem Maria. Vai ter um encontro específico que nós vamos trabalhar a Nossa Senhora, a Virgem Maria, quem foi esta mulher, que não é uma mulher qualquer, onde Deus encontra nela graça e abundância. Veja bem, ele escolhe a Virgem Maria, um seio puro, uma virgem, para conceber um filho, um menino, que será o Salvador de toda a humanidade. Prosseguindo, continuando aqui, nós estamos então no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Neste momento, você abre aí a sua Bíblia, neste momento, Jesus vai ter um diálogo com Nicodemos. Prestem bem atenção no que Jesus vai dizer. Nicodemos era um fariseu, um homem da lei. E naquele tempo, os fariseus, os homens da lei, Nicodemos era um homem muito importante, de muito prestígio, de muito conhecimento, começou a disseminar entre os fariseus, entre o povo judeu, que havia um homem que eles estavam chamando de Messias. Este homem diziam que ele era o escolhido, que ele fazia milagres, que falava que era filho de Deus. Veja bem, veja bem. E Nicodemos, ele ficou curioso. Ele ficou curioso para saber quem era esse homem. Nicodemos escutava os milagres, Nicodemos ouvia as histórias sobre Jesus, e ele ficou curioso. E uma noite ele vai até Jesus. Veja bem, Nicodemos, ele vai até Jesus, e um certo diálogo ele vai ter ali com o mestre. Ele chama Jesus de mestre. Ele vai, em determinado momento, ele vai dizer assim: aquilo que você faz, Jesus, os milagres que você está fazendo, você não poderia fazer sozinho. Se você não tivesse Deus ao teu lado, você não ia conseguir fazer. E Jesus começa a ter uma intimidade com aquele homem. Veja bem, em determinado momento, o que Jesus vai dizer para Nicodemos. Eu gosto muito desse trecho, porque para mim ele resume muita coisa, resume bem a missão da vinda salvífica de Jesus aqui na terra. Vamos lá? Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só o que Jesus fala, o que Jesus revela a Nicodemos. Deus amou o mundo de tal forma que ele envia o seu Filho único para salvar a humanidade, para restabelecer a amizade, a intimidade que nós já falamos. Não sei se vocês vão se recordar, no nosso primeiro vídeo, eu fiz uma comparação do amor de Deus com uma mulher que está à porta da prisão, vendo seu filho sofrendo, que cometeu alguns crimes. E essa mulher ainda fala: sim, ele fez tudo isso, pode ser tudo isso que você está falando, diz ao repórter que está entrevistando ela, mas ele continua sendo meu filho. Veja só o tamanho amor dessa mãe, não chega nem aos pés do amor que Deus tem por nós. E esta é a prova: o tamanho que Deus tem por nós é de enviar o seu Filho, o Filho único, se encarnar. O próprio Deus se encarna aqui, para vencer a morte, para destruir a condenação que o pecado causa em nós. Então nós podemos analisar a vida de Cristo em 3 etapas e 3 formas, para a gente poder compreender. E essas 3 formas, elas estão intimamente ligadas no projeto de salvação de Deus. O primeiro aspecto é a vida de Cristo. A vida de Cristo e o seu anúncio do reino de Deus, os seus milagres, o convite à conversão. O segundo aspecto é a morte.
a morte de Cristo como um sacrifício perfeito. A vida e a morte, elas não se resumem nisso só. Elas não fariam o trajeto completo, elas não teriam o sentido completo se não houvesse a ressurreição. E aí é que está o terceiro elemento importante da vida de Cristo: a ressurreição, onde Cristo vence a morte. E vencendo a morte, o próprio Jesus vencendo a morte, Ele apaga em nós a culpa original. Então, Deus nos ama, a partir de então, Deus nos ama em Jesus Cristo, e crendo no Filho, nós podemos então chegar ao Pai, chegar ao projeto original para o qual nós fomos criados. Veja só que bonito que é esse entendimento da essência da vida de Jesus, a sua vida, morte e ressurreição. E analisar esses três pontos, como nós faremos mais para frente, analisar alguns pontos específicos, nós vamos perceber que para ser cristão é necessário nos moldar a nossa vida, o nosso espírito, da mesma forma que Cristo moldou a sua vida ao Pai. O catecismo da igreja, ela vai trazer por que Jesus é chamado Cristo. Eu vou ler para vocês. Cristo em grego, Messias em hebraico, significa ungido. Jesus é o Cristo porque é consagrado por Deus, ungido pelo Espírito Santo para a missão redentora. Ele é o Messias, esperado por Israel, enviado ao mundo pelo Pai. Jesus aceitou o título de Messias, esclarecendo, porém, o seu sentido: aquele que desce do céu. Crucificado e depois ressuscitado, é o servo sofredor que veio para dar a vida em resgate por muitos. Do nome Cristo é que veio para nós o nome de cristãos. Cristo, Ele é a essência da nossa fé católica. A você, meu catequizanda, que está se preparando para receber o batismo, a primeira Eucaristia, ter um encontro pessoal e íntimo com Cristo e ser confirmado na fé, dando passos na fé através do Espírito Santo. Cristo é a essência da nossa vida de igreja. Veja bem, nós, para compreendermos os mistérios, para bem vivenciarmos esses mistérios, é preciso entender mais um trecho do Evangelho. Quem me segue não andará nas trevas. A tarefinha dessa semana vai ser você vir aqui, fazendo um momento especial e íntimo com Jesus. Mas preste bem atenção. Enquanto você estiver no seu momento íntimo, especial com Jesus, eu gostaria que você olhasse para esse vitral. Este vitral, ele traz aqui uma cena dos discípulos de Emaús. Eu gostaria de ler até para vocês este trecho do Evangelho, que é muito bonito. Vejam o vitral e vamos refletir no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vamos lá? Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando? De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia em que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós os alarmaram.
Elas foram ao sepulcro antes de nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-o. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos catequizandos, vejam que bela, vejam como é bela este relato de Lucas Evangelista a respeito dos discípulos de Emaús. Percebam que era o dia da ressurreição, era aquele domingo, e os discípulos estavam tristes, caminhando quase sem direção rumo a Emaús. Eles estavam tristes e a tristeza os cegava. Então Cristo aproximou-se desses discípulos. Quando Cristo aproxima desses discípulos, ele aproxima devagar, ele escuta o que está acontecendo, ele escuta, ele presta atenção qual é a conversa. E então Jesus pergunta: o que estão comentando, o que vocês estão falando pelo caminho? E os discípulos não reconhecem sua voz, de tanta tristeza, eles não reconhecem a sua voz. Eles não reconhecem a pessoa que está junto com eles. De tanta tristeza, eles não compreenderam as Escrituras. Então os discípulos explicaram tudo o que havia acontecido, desde a morte, desde que Jesus tinha feito, desde o que Jesus era representado, do que Jesus representava para eles, desde o que ele tinha feito, os milagres, do anúncio do reino de Deus, da sua morte, e até o momento em que as mulheres ali encontraram um túmulo vazio. Então Jesus, ele vai falar o seguinte: ó gente sem inteligência, ele vai puxar a orelha: ó gente sem inteligência, como sois tardios de coração para crer em tudo aquilo que pronunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Os discípulos não tinham compreendido ainda a morte de cruz. Os discípulos ainda não tinham entendido o que de fato havia acontecido. Vejam bem, então Jesus, ele vai lá nos profetas falar tudo o que os profetas falavam de Cristo, falavam deste Messias. A certo ponto, preste atenção, a certo ponto, os discípulos começam a ter tanta intimidade com Jesus que o dia já estava terminando e eles iam parar para descansar, e Jesus fez com que ia adiante. Mas os discípulos falaram: fica conosco, Senhor, já é tarde. Os discípulos convidam Jesus para ficar com eles naquela noite. Então, o que acontece? Jesus, eles sentam e entram no momento da janta, do jantar, onde eles vão se alimentar. Então Jesus, ele parte o pão. Este é o elemento central que eu queria falar para vocês neste encontro. Ao partir o pão, quando Jesus, ele parte o pão, e vocês vão perceber bem isso aqui no vitral, quando Jesus, ele parte o pão,
aí os discípulos reconhecem o Mestre. É aí que os discípulos vão reconhecer que é Jesus. Como eu disse, o tema central da nossa fé é o próprio Cristo, que se doa na Eucaristia, que se doa no pão. E é ali, neste momento, em que Jesus ele parte o pão, é que os discípulos reconhecem que ele é o Mestre. Olha só que belíssimo relato do evangelista neste momento. E não acaba por aí. O evangelista vai relatar que os discípulos falaram assim: não nos abrasava o coração enquanto ele falava? Catequizando, eu quero desejar a você, que está nos rumando para ter um encontro sincero com Cristo, para ser confirmado na fé do Espírito Santo, eu quero desejar a você, sempre tenha em mente isso: seguir a Cristo, seguir os passos do Mestre, é ter o seu coração abrasado, é ter o seu coração fervendo de alegria, de esperança. É quando você de fato entende, aí está o Mestre. Quando o teu coração abrasa, porque não tem como, se você estiver de puro coração, se você estiver com vontade, com o coração, a alma, o teu espírito aberto, para receber a graça desse cara aqui, eu vou falar uma coisa para você: não tem como você não perceber o teu coração esquentando, fervendo, um coração que se derrete pelo amor, o amor que Deus tem por nós em Jesus Cristo. Amém? Então, como eu já disse, como tarefa desta semana, eu gostaria que você tirasse um tempinho da tua semana e viesse até aqui na Capela do Santíssimo, rezasse junto com Jesus e fizesse essa proposta, essa experiência, e diga no seu íntimo, junto aqui com Jesus: fica conosco, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.